Eu convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no 6º livro da Bíblia. Nós vínhamos numa sequência na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na próxima oportunidade que eu tiver aqui, eu prometo aos irmãos que eu vou para o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Mas hoje eu gostaria de abrir um parênteses e convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo, são 17 versos. Amém? Posso ler? Os irmãos encontraram? O texto sagrado nos diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao final de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Versículo 8: Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Verso 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Essa é a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Vamos orar? Você pode orar comigo? Senhor, aqui está a Tua palavra, nós bendizemos o Teu nome por essa noite que Tu reservaste para nós, para podermos de forma pública, Senhor, livre, meditarmos na Tua Escritura Sagrada nessa noite. Eu gostaria que nessa noite Tu pudesse falar ardentemente às pessoas que se encontram aqui de forma presencial, mas também eu oro por aqueles que estão de forma remota, acompanhando esse culto em nossas redes sociais. Que Tu também, Senhor, possa falar aos corações deles. Nós Te pedimos isso humildemente, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pois Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu sei que você possivelmente é familiarizado com esse texto. Esse é um texto por demais conhecido de cada um de nós que temos algum tempo de vida cristã. Esse texto ele retrata algumas verdades para nós. Eu penso que esse capítulo ele trata também das dificuldades da nossa vida. Esse capítulo ele deixa claro que, particularmente para nós cristãos,
que todos nós cristãos, sem exceção, nós encontraremos barreiras em nossa caminhada cristã. Que nós encontraremos obstáculos, problemas em nosso caminho durante a nossa jornada cristã. É isso que esse texto nos mostra. Interessante, e vocês não precisam abrir, eu vou citar dois textos do Novo Testamento que lançam muita luz sobre o que nós vamos falar aqui nessa noite. O primeiro se encontra em Romanos 15:4. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Também o mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, ele nos diz assim: tudo isto lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. O que esses dois textos que eu acabei de ler tem a ver com o texto que nós lemos e vai ser objeto da nossa explanação nessa noite? Eu acredito que muita coisa. Por quê? Porque esses dois textos, Romanos 15:4 e 1 Coríntios 10:11, traz algumas verdades para nós. Primeira, existe unidade entre os dois testamentos. Infelizmente, nós vivemos um tempo que os crentes só querem ler o Novo Testamento e acham que o Antigo Testamento é algo obsoleto, que não vale para a nossa vida. Mas interessante que o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 15:4 e em 1 Coríntios 10:11 é que existe unidade entre os dois testamentos. Ou seja, ambos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, constituem a palavra de Deus. Mas a outra verdade acerca desse texto, ou desses dois textos que nós acabamos de ler, qual? Que a Igreja de Deus, que nós somos a continuidade do Israel de Deus. Espiritualmente falando, a igreja de hoje, a igreja depois de Cristo, evidentemente, ela é a continuidade do Israel espiritual de Deus. Que isso fique muito claro para nós nessa noite. E olhando à luz desse texto que nós acabamos de ler, e com base também nesses dois textos que eu citei, Romanos 15:4 e 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, eu posso tirar algumas lições, ou algumas verdades, melhor dizendo, para a nossa meditação como introdução do que nós vamos falar aqui nessa noite. Primeiro, o Novo Testamento, ele encara os 40 anos de peregrinação no deserto, como a travessia do Jordão e a ocupação da terra prometida, como tipos, como figuras, que trazem lições preciosas para a nossa peregrinação espiritual ainda hoje, milhares de anos depois. Mas não só isso, há algo muito importante também a ser lembrado, nesse dia que nós estamos reunidos aqui, que eu creio que é importantíssimo. Ou seja, à medida que nós buscamos progredir, à medida que nós buscamos nos aprimorar daquilo que Deus nos prometeu, veja que a promessa aqui era a terra prometida, aparecem em nossas vidas os Jordões, aparecem em nossas vidas os chamados obstáculos espirituais. É isso que esse texto tem a nos dizer nessa noite. Que a partir do momento em que nós vamos avançando em nossa caminhada, a partir do momento em que nós nos aproximamos mais de Deus, ou das promessas de Deus, parece que os Jordões, eles surgem à nossa frente. E você vai entender por quê. Eu dividi esse texto em algumas verdades. E o primeiro ponto dessa pregação vai do verso 1 ao verso 6. E eu coloquei o seguinte: os preparativos para a travessia. Do verso 1 ao verso 6, Josué vai preparar o povo para atravessar o Jordão. É interessante isso. E eu chamo a sua atenção para o verso 1. Olha o que nos diz o verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. O que esse primeiro verso nos mostra? Algo que me chamou a atenção. Por que Josué pegou o povo que estava no vale de Sitim, ou seja, no vale das Acácias, a muitos quilômetros longe do Jordão, e trouxe o povo para a beira do Jordão, e trouxe o povo para perto do Jordão?
Então a pergunta que não quer calar com base nesse verso 1 é o seguinte: por que Josué, o líder deles, trouxe o povo para tão perto do obstáculo? Por que Josué trouxe o povo para tão perto do Jordão? Como diz um dito popular: o que os olhos não vê, o coração não sente. O povo tinha que passar aquele Jordão, mas eles estavam muito longe. Eles estavam no Vale da Acácia, que a Bíblia chama na região chamada Sitim. Com certeza, quando eles vieram para a beira do Jordão, eles começaram a avaliar a bravura do rio. Atente para o seguinte: o Jordão estava de barreira a barreira, como nós dizemos aqui no Nordeste. Não tinha ponto que desse passagem. A profundidade do rio era de 12 metros de profundidade. E Josué pega de forma assim, digamos, muito, eu vou dizer assim, corajosa, tira o povo de longe e traz o povo para bem pertinho do obstáculo. Por quê? Possivelmente para mostrar ao povo de Deus, ao Israel, né, que ele estava comandando naquele momento, que há obstáculos na nossa vida que são inevitáveis. Em nossa vida cristã, irmãos, haverá dificuldades, haverá problemas que você terá que enfrentar. Não tinha como passar, não tinha como se desviar, não tinha como contornar aquele rio. Se eles quisessem chegar à terra prometida, eles tinham que encarar aquele obstáculo de frente. É uma primeira lição para mim e para você. O líder dele trouxe eles até a beira do Jordão. E eu creio que certamente, como eu e você também o faria, eles começaram a avaliar por onde nós vamos passar. Que correnteza brava, que rio monstruoso, que água com tanta força. Onde é que nós vamos passar? Assim exatamente estava acontecendo. E essa é a primeira lição para mim e para você. 2020 trouxe muitos obstáculos que você jamais pensaria que ia passar, que iria enfrentar. Mas você teve que enfrentá-los. 2021 também está por vir, está se avizinhando, está às portas. E certamente trará também obstáculos e dificuldades para nós, inevitáveis, que nós vamos ter que enfrentá-los. Não tem como contornar. Mas há uma outra lição aqui. O rio era o tipo do obstáculo que não tem solução humana. Pense numa coisa: a maioria daquele povo, algo em torno de 1 milhão de pessoas, estava ali na beira daquele rio. Era o tanto de contingente que Josué estava liderando naquele momento. Lembre-se que saiu algo em torno de 2,5 milhões do Egito. 1,5 milhão já tinha ficado pelo deserto, talvez 2 milhões e tantos. A maioria desse povo não tinha saído do Egito, tinha nascido no deserto. Era 1 milhão de pessoas que não sabia nadar. Não existia ponte. Cadê barco? Cadê braço para passar a nado? Era impossível. Então há uma outra lição para mim e para você aqui. Existem obstáculos que não têm solução humana. Existem obstáculos na nossa vida que ou Deus entra com uma intervenção, ou não tem como a gente passar. Está aqui o obstáculo, está aqui o Jordão. Talvez você chegou aqui nessa noite exatamente assim. Você está com um Jordão diante de você. E se você não tiver, eu tenho uma notícia para você, para lhe dar aqui nessa noite. Pode se preparar, porque o Jordão chegará. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir isso. Talvez você esteja diante de é intransponível, pastor. Humanamente falando, não tem como passar. Agora, ao mesmo tempo, pastor, eu não tenho como contornar, eu tenho que enfrentá-lo. Talvez você esteja vivendo um Jordão desse. E se você não estiver vivendo, eu quero lhe dizer uma novidade, talvez aqui nessa noite. O Jordão virá na sua vida. Agora, o ponto que eu quero pensar aqui com você é o seguinte: quem são os Jordões da nossa vida? Talvez seja um problema que você adia há anos, que você não queira resolver. Talvez seja um problema na área matrimonial, a falência de seu casamento. Talvez seu problema, irmão, seja um pecado que você luta há anos e você não consegue se desvencilhar dele. É algo que está
impregnado a você. É o que você já tem lutado há muito tempo, mas ele continua ao seu lado. Talvez seja o seu Jordão. Talvez o seu Jordão seja o seu problema com seus filhos. Talvez seja problema com seus pais. Eu não sei qual é o seu Jordão, mas com certeza, possivelmente, muitos de nós que estamos aqui, nós temos Jordões sobre a nossa vida. Agora, outra coisa, com base nesse verso 1, que eu gostaria de destacar como lição para nós nessa noite. E você me diria qual? Interessante que Deus deu a Israel sempre bons líderes. Deus deu Moisés, Deus deu Josué, depois Deus vai levantar os juízes. E o que isso aqui tem a ver conosco? Porque essas pessoas, elas serviram para o povo de Israel como referenciais. É bem verdade que líderes falham, e falham muito, porque são pessoas. E Josué não era perfeito, Moisés não foi perfeito, Samuel não era perfeito, os juízes nenhum eram perfeitos, os reis não seriam perfeitos, Davi não seria perfeito. Mas a minha pergunta para você aqui nessa noite é o seguinte: quem são seus modelos? Quem são as pessoas que você se espelham para seguir? Veja que 1 milhão de pessoas se levantou sem questionar. E quando Josué disse, vamos para a beira do rio, 1 milhão de pessoas de forma, irmãos, unânime, seguiram o seu líder. Por quê? Porque ele era uma pessoa de confiança. Era uma pessoa que, com certeza, colocava sobre o coração daquele povo inspiração em tempos de crise. Aí eu posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite? Quem são as pessoas que você se inspira quando você está diante do Jordão, se é que você as tem? Você busca inspiração em quem? Na internet? Em artistas globais? São essas as pessoas, são esses os modelos que você busca? Em pessoas que não têm compromisso algum com a palavra de Deus? O que eu acho interessante aqui é que Deus colocou homens para serem seguidos, para servirem de modelos, de exemplo para Israel, e isso era muito bom para Israel. Eu lhe pergunto mais uma vez, em quem você se inspira? Talvez você diga o seguinte: pastor, eu não tenho ninguém humanamente falando que eu possa me inspirar hoje. Eu lhe dou um conselho: leia biografias de homens de Deus, leiam as biografias dos pais da fé, abram a Bíblia, vejam a vida de homens como Josué, como Moisés, como Davi, como Paulo, principalmente como Jesus. Tenha essas pessoas como referenciais. Por quê? Porque ter referenciais, homens de Deus, é bíblico. Hebreus 13:7. Mas infelizmente, talvez muitos de nós aqui não tenhamos esses referenciais, mas Israel tinha. Mas agora, do verso 2 ao verso 6, Israel recebe 3 instruções para poder atravessar aquele Jordão. E você me perguntaria quais? Verso 2 ao 4, a primeira. Olha o que diz o verso 2. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. É interessante, né? Está lá um obstáculo intransponível. Algo que, humanamente falando, não havia a menor possibilidade de se vencer. Tinha que ser uma ação sobrenatural. Então, inspirado por Deus, Josué dá uma ordem ao povo, dizendo: primeiro ponto de vocês, sigam a arca da aliança. O que significava? Eu sei que vocês sabem, irmãos, a arca era um baú, construído de madeira de acácia, coberta de ouro. Dentro dela existia a lei, uma cópia da lei, o cajado de Arão e uma porção do maná. Mas esse símbolo, essa arca, ela tinha um simbolismo muito grande para aquele povo. Qual? A presença da arca no meio do povo de Deus representava que Deus estava com eles. Quando eles olhavam para aquela arca da aliança, eles tinham uma certeza: Deus está no meio de nós.
Interessante, Josué diz ao povo o seguinte: olha, nós vamos atravessar o Jordão. Agora um detalhe: fiquem de olho na arca. Quando a arca levantar, para onde a arca for, não tenha dúvida, siga a arca. Há algumas lições preciosíssimas para nós aqui nessa noite. Primeiro, verso 3, eu vou reler. Sucedeu ao fim, e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e o quê? E a seguireis. O que é que Josué estava dizendo ao povo? Quando Deus mostrar o caminho, quando Deus der a direção, siga. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, sabe o que Josué estava dizendo ao povo dele? Não siga seu coração. A gente tem essa mania, né? Siga seu coração. A Bíblia diz: ei, seu coração é enganoso, quem o conhecerá? A ordem dada ao povo é o seguinte: sigam a direção de Deus. Ou seja, em outras palavras, não siga seu coração, não siga sua intuição. Ou seja, só saiam do lugar quando Deus der a direção dele. Como isso é importante para nós ainda hoje. Qualquer decisão que esse povo tinha que tomar ou iria tomar, qualquer direção para onde eles iriam, eles só o fariam quando Deus dissesse através da movimentação da arca para onde eles iriam. Verso 4, chamo sua atenção para ele nessa noite. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, ou seja, algo em torno de 1 quilômetro. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Josué dá outra ordem ao povo, no mínimo intrigante. Qual? Dê uma distância entre vocês e a arca. Ou seja, deixe que a arca tome 1 quilômetro adiante de vocês. Quando a arca tiver andado 1 quilômetro, evidentemente nos ombros dos sacerdotes, aí vocês começam a caminhar. Veja bem, eles tinham os olhos fitos na arca. Para onde a arca fosse, certamente Israel iria, mas tinha um detalhe: eles tinham que manter uma distância dele para a arca. Por que isso? Isso é muito interessante. Por quê? Porque eles tinham que entender, como eu e como você também, que eles estavam se relacionando com um Deus santo, que eles estavam se relacionando com um Deus soberano. Deus não é, como dizia uma apresentadora famosa, o cara lá de cima. Ele é o Todo-Poderoso, e ao ter relacionamento com Ele, nós temos que ter reverência. Os irmãos estão me entendendo? A arca representava o quê? A presença de Deus na vida deles, com certeza, no meio deles. Mas também a arca representava a aliança que Deus tinha feito com eles. Aí eu lhe pergunto aqui nessa noite: será que existe uma aliança do Deus Todo-Poderoso, desse Deus, comigo e com você? Eu lhe diria que sim. E ela é representada pelos 2 sacramentos. Ela é representada pela ceia do Senhor, como ela também é representada pelo batismo. E como toda aliança precisa com certeza de quê? De um selo. O selo dessa aliança do batismo e da ceia do Senhor é o sangue de Jesus Cristo. Então esse Deus Todo-Poderoso que eu estou pregando aqui nessa noite, não só tinha uma aliança com esse povo através da arca, Ele tem uma aliança comigo e com você. Através de quê? Através dos sacramentos, simbolizado pelos sacramentos, selada pelo sangue do Filho dele. Então você é esse mesmo povo. Mas há um outro detalhe aqui nessa noite. Talvez você esteja pensando aí, né? Mas pastor, que povo privilegiado. Se nós tivéssemos uma arca, você pensou sobre isso? Mas pastor, se a gente pudesse fazer uma arca, tem igreja que tem, né? Colocasse aqui, e pastor, onde eu vou trabalhar, eu tivesse uma arca em miniatura, a arca me levasse para onde eu iria trabalhar. Ah pastor, eu queria um namorado crente, aí eu colocaria a arca na minha frente, a arca ia na casa do rapaz que eu iria casar. Seria bom, né? Eu lhe pergunto, será que falta essa arca? Será que nós não temos essa arca? A arca propriamente dita, irmãos, nós não a temos. Mas deixe-me lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. Nós temos a palavra de Deus. A direção de Deus para a tua vida e para a minha. Somada a isso,
Nós temos o Espírito Santo dele habitando dentro de nós. E a Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade, só lhe conduzirá à verdade. Mas há outra coisa interessante que às vezes a gente não leva em conta: as circunstâncias. O que eu quero dizer aqui? Deus fala principalmente pela sua palavra. Mas eu tenho certeza do que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Deus fala com você quando você está orando. Sabe naquele momento em que você está orando, e aquela vozinha brada, dentro do teu coração, tu está perguntando alguma coisa, e Deus, através do Espírito Santo dele, te movendo, te respondendo, mas Deus também te abre os olhos pelas placas ou circunstâncias da vida. E nós tampamos os nossos olhos para essas coisas, não é? Mas direção não falta à igreja. Nós temos a palavra completa de Deus. Deixa eu lhe dar alguns exemplos aqui. Primeiro, vocês estão lembrados de Jonas? Jonas tinha a direção da palavra. Deus tinha dito a Jonas o que tinha na vida de Jonas. Contudo, Jonas contrariou Deus. E ao invés de ir para Nínive, Jonas foi para Tarsis. O que eu acho interessante é o seguinte: Jonas comprou a passagem, tinha vaga no navio, o navio esperou Jonas. Talvez se fosse eu ou você dissesse: Deus está nesse negócio porque tudo está dando certo, não está? Mas eu quero lhe dizer uma coisa aqui a você: talvez você namore com uma pessoa errada, talvez você trabalhe na profissão errada, talvez você tome decisão errada na sua vida, toda a vida, e você tenha dito: está dando tudo certo. Mas o princípio é o seguinte: o que você está fazendo contraria Deus, então não tem como dar certo. A palavra já falou com você, a palavra já disse a você, né? Então, se você é como Jonas, sabe que está fazendo errado, mesmo que as coisas aparentemente estão dando certo, eu quero dizer que no final não vai dar. Olha como a vida de Jonas se desencadeou em uma verdadeira tempestade. Mas a outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, com relação à segunda coisa, o Espírito. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. Como você faz isso? Através da leitura da palavra, mas também tendo momentos de oração com Deus. Orar não é apenas falar com Deus, orar é dialogar com Deus. Então eu gostaria de lhe dar um conselho aqui nessa noite. Quando você estiver orando por um propósito, peça a Deus discernimento. E em qualquer decisão que você for tomar, você olhou para a arca, talvez na Bíblia, talvez não, com certeza na Bíblia não digo: você vai casar com fulano de tal, não tem. Deus, me dá o nome da minha esposa, me dá o nome do meu marido, não tem. Mas Deus dá direcionamento com quem você deve casar. Deus dá direcionamento, irmãos, aonde você deve trabalhar. Deus dá direcionamento seu, como você tomar suas decisões. E você pode tomar principalmente baseado na palavra, mas também tendo momentos de oração com Deus. E tendo o Espírito Santo como eu e você tem, eu acredito, eu quero lhe dar 2 conselhos aqui nessa noite. Nunca tome uma decisão que lhe afaste de Deus. Segundo, nunca tome uma decisão que tire ou prejudique sua caminhada cristã. Infelizmente nós vivemos um mundo muito complicado. E eu não conto a quantidade de vezes que pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, eu arrumei um emprego na hora do culto. Eu não posso mais ir à igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Você confia em quem? Na provisão ou no provedor? Muitos de nós que estamos aqui, inclusive eu, a gente já fez serão, esticou um dia do trabalho, matamos escola dominical, matamos culto. A minha pergunta para você é essa: lhe deixou mais rico? Você é mais espiritual? Melhorou o que na sua vida? E uma pergunta que não quer calar: você confia mais na provisão ou no provedor? Será que nós não temos um provedor? Repetindo: pastor, não tenho direção na palavra sobre a decisão que eu vou tomar. Ore. E quando você orar, coloque essas 2 coisas como base da decisão que você vai tomar. Eu não posso tomar uma decisão que me afaste de Deus, nem tampouco que, que tire ou prejudique a minha vida cristã, a minha caminhada cristã.
Meus irmãos, pensem numa coisa aqui nessa noite. Às vezes um trabalho, uma decisão, uma amizade, um namoro nos afasta de Deus. E isso é terrível. Mas continuando, Josué sabia disso. É tanto que no capítulo 1, no verso 6, Deus diz a Josué o seguinte: não te afasta do livro da lei. Medita nele dia e noite. Nem se desvie para a direita, nem se desvie para a esquerda. Josué sabia a importância da palavra dele, irmãos. Da palavra de Deus, perdão, irmãos, na vida dele. Verso 7 e verso 8 do capítulo 1. Era primordial que Josué não se desviasse, mas pelo contrário, que ele meditasse na palavra dia e noite. Mas há uma outra coisa interessante. Eu sei que tem pessoas que detestam a igreja e acham que pode ser crente solitário. Você não pode. Interessante que Josué ia passar o Jordão. Mas lá no capítulo 1, verso 13 e 15, do 13 ao 15, você lê. Havia 2 tribos e meias. A tribo de Manassés, metade da tribo de Manassés, os Rubenitas e os Gaditas, que já tinham herdado antes do Jordão. Ou seja, Moisés já tinha dado a herança dele antes do Jordão. E quando eles chegam à beira do Jordão, para passar o Jordão, Josué olha para eles e diz: olha, deixe o gado de vocês, deixe as mulheres de vocês, deixe os filhos de vocês aí, mas os guerreiros, vêm conosco. Vocês vão para a batalha. O que era que Josué estava dizendo? É importante meditar na palavra de Deus para Josué, sim. É importante não se desviar, sim. Mas Josué entendia que nós somos um corpo. E ele chamou aquele povo que já tinha herdado antes do Jordão e disse a eles o seguinte: vocês não vão ficar aí não. Vocês só terão descanso quando Deus der também a terra que prometeu às demais tribos. E o povo se ajuntou. Você quer passar Jordão? Tenha comunhão. Você quer passar Jordão? Compartilhe suas dores com a comunidade que pode lhe ajudar. Você quer passar Jordão? Tenha união com seus irmãos. Ande juntos. Se você quiser passar Jordão. Josué entendia isso. Mas há uma outra coisa que eu gostaria de destacar no verso 5, que é de primordial importância para nós. Antes de nós irmos para o verso 5, lembre o seguinte: muitas vezes na vida cristã, me permita esse parênteses aqui, irmãos, nós nos entristecemos, né? Eu vejo um grande homem de Deus que era um referencial para mim, e eu creio que para você também, Elias. Teve um momento na vida de Elias que Elias pediu a morte, e disse a Deus: Senhor, eu estou só, sabe? Eu estou sozinho nessa empreitada, Senhor, eu não aguento mais não. E Deus chega até Elias, os irmãos conhecem o texto, diz: Elias, eu tenho mais 7.000 que eu posso colocar no teu lugar. Agora, Elias, eu estou te entendendo, sozinho tu não vai muito longe não. Eu vou te dar um jovem para te seguir. E deu a Elias, sabe quem? Eliseu. Porque Deus sabia que o fardo de Elias tinha que ser compartilhado. Josué também entendia isso. Josué disse: se nós nos dividirmos, nós não vamos a lugar nenhum. E por isso que ele mandou que as tribos se ajuntassem. Mas ele dá outra ordem, agora nós vamos adiante, no verso número 5. Olha o que ele diz ao povo, se é que eles quisessem passar o Jordão. Olha o que ele diz no verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Fará maravilha no meio de vós. Que maravilha era essa? Josué estava dizendo: amanhã Deus vai abrir o Jordão. Agora, para que isso aconteça, é necessário que vocês o quê? Se santifiquem. Oh, meus irmãos, isso era primordial aqui. Por quê, pastor? Porque Josué estava dizendo a esse povo: ei, abandonem o pecado. Abandonem. Que pecado era esse? A idolatria. Interessante, irmãos, que desde o Egito até o cativeiro babilônico, esse povo vai viver em idolatria. E Josué sabia disso. O que era que Josué estava dizendo a eles? Jogue os deuses babilônicos no mato. Vocês querem passar o Jordão? Abandonem o pecado. Era isso que ele estava dizendo a ele, aquele povo, né? Tire a idolatria do meio de vocês. Tire esses deuses do meio de vocês. Se é que vocês querem que eu abra o Jordão. Há um texto na Escritura que diz o seguinte: que a gente deve buscar a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor.
Eu pergunto a você, o que é santificar-se? Irmão, santificar-se é se separar de tudo que é contrário a Deus. Santificar-se é se consagrar somente a Deus. E santificar-se é se dedicar totalmente a Ele. Aí você me perguntaria, pastor, o que tem a ver isso comigo e com o Senhor? Tudo. Sabe o que Deus está dizendo a mim e a você nessa noite? Nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos mudar os nossos hábitos. Há hábitos seus que devem ser mudados, mude. Pecados seus que precisam ser confessados, confesse-os. E talvez o mais importante que eu vou dizer aqui a você nessa noite, se reconcilie. Possivelmente você está chegando ao fim de 2020 com intrigados de estimação. Qual é a ordem de Deus hoje para você que está aqui nessa noite? Se reconcilie com essa pessoa. Eles estavam à beira do Jordão. Josué olha para aquele 1 milhão de pessoas e diz, vamos seguir a arca? Vamos seguir a arca. A arca é uma aliança que Deus fez conosco, a arca é uma aliança que Deus fez conosco. Vocês querem que Ele abra o Jordão? Queremos que Ele abra o Jordão. Santifiquem-se. Santifiquem-se. E eu lhe perguntaria uma coisa, por que Deus não abriria aquele Jordão se Ele não se santificasse? É claro, irmãos, o texto é claro para mim. Porque se Deus abrisse o Jordão com aquele povo em pecado, a glória não ia para Deus. A glória ia para os deuses estranhos que eles tinham escondido em suas mochilas, que eles tinham escondido em suas barracas. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz também que Deus não dá a sua glória a ninguém. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, abre o Jordão, né? Muda meu cônjuge, Senhor. Muda minha família, Senhor. Alcança meus parentes, Senhor. Abre o Jordão, Senhor. Mas nós temos pecados de estimação. E o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é o seguinte: Ele não abrirá, enquanto nós não jogarmos esses ídolos, esses pecados fora. Isso é muito importante para você pensar nessa noite. E a pergunta com base no verso 5 é essa: há santificação na nossa vida? Esse verso 5 tem uma frase que eu acho tremendo, de um comentarista sobre ele. Olha o que ele diz: se desejarmos possuir a terra prometida, é preciso que antes Deus nos possua. Se quisermos, se desejamos possuir a terra prometida, é necessário que antes Deus nos possua. A idolatria era um empecilho para que aquele povo não entrasse, ou melhor, para que Deus não abrisse o Rio Jordão. Eles precisavam se santificarem. Verso 7 e verso 8. Segundo ponto aqui, a confirmação de Josué. Olha o que o texto nos diz. Então disse o Senhor a Josué, olha Deus falando com Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Deus disse que ia fazer maravilhas, a maravilha era abrir o Rio Jordão. Deus ordena que o povo se santifique, mas no verso 7 e no verso 8, Deus confirma a liderança de Josué. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem que está aqui, quem de vocês que está aqui, sinceramente, já ouviu falar em Arthur Pearson? Quem já ouviu falar? Ninguém. Talvez é porque meu inglês não seja muito bom, né? Arthur Pearson, eu creio que a pronúncia é essa. Ninguém ouviu falar? Quem ouviu falar, levante a mão. Ninguém? Quem aqui já ouviu falar em Charles Spurgeon? Levante a mão. Quase todo mundo. Sabe quem foi Arthur Pearson? O pastor que substituiu Charles Spurgeon. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que é muito difícil substituir um grande líder. Quando Deus levanta Josué,
Eu acho assim, quando Moisés morreu, a cabeça de Josué deve ter entrado em parafuso. Porque Deus olha para Josué e diz: Josué, seja forte, meu filho. Seja corajoso, meu filho, porque agora a batata quente está contigo. Né? Agora o problema é teu. Agora quem vai subir a pressão arterial és tu. Tu é que está com problema, Josué. O problema agora é teu. Mas Deus precisava confirmar. Interessante, né? Pouca gente fala nesse Arthur. Porque, como eu já disse aqui aos irmãos, é muito difícil substituir um grande homem de Deus. Eu creio que talvez Josué não tinha a desenvoltura de Moisés. Moisés foi um homem formado em toda a ciência do Egito. Moisés era um legislador, alguém que escrevia muito bem, alguém que se dizia pesado de língua, mas na realidade não era, né? Na realidade ele não era. Ele era um cara extremamente preparado. E de repente Deus levanta Josué, que eu creio que possivelmente era verdadeiramente um pesado de língua. Afinal, né? Ele não tinha a mesma capacidade teológica, digamos assim, ou acadêmica que Moisés tivesse. Teria, ou tinha tido. Mas a pergunta que eu me fiz olhando para o verso 7 e 8 foi o seguinte: por que Deus disse que ia exaltar Josué? Por quê? Por algumas razões. Primeiro, para mostrar ao povo de Deus que não existe ninguém em si insubstituível. Segundo, para que o povo de Deus não colocasse a confiança dele em homens, para que o povo dele não dependesse de homens, mas dependesse de Deus, que é quem abre os Jordões. Seja Moisés ou seja Josué, Deus iria abrir, porque quem abre Jordão é Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui a você nessa noite: Ele é o dono da igreja e continuará sempre sendo. Louvado seja Deus por isso. Deus pode usar quem quer que seja, porque quando Ele usa, Ele está glorificando a si mesmo. E nesse exato momento, Deus queria o quê? Exaltar Josué para mostrar isso ao povo. Ô meu irmão, é muito comum nós ficarmos atraídos por aquilo que nós recebemos, não é? E não ficarmos atraídos por aquilo que Deus nos deu. Isso é muito comum. Nós ficamos atraídos por isso. Nós nos atraímos muito mais por aquilo que recebemos do que por aquele que nos deu. Deus nos dá uma família linda. A gente ama às vezes muito mais a família do que Deus. Deus nos dá um trabalho. A gente passa anos desempregado. Deus abre uma porta de emprego. A gente ama muito mais o trabalho e esquece de Deus. Deus proporciona na gente um casamento abençoado. Você se envolve tanto com o casamento que você se esquece daquele que lhe deu o casamento. O que Deus queria dizer aqui ao povo era o seguinte: não se encante demais com Josué, assim como também vocês não deveriam ter se encantado tanto com Moisés. Eu quero que vocês se encantem comigo. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma verdade aqui a você nessa noite. Deus nos dá líderes, Deus nos dá trabalho, Deus nos dá cônjuge, Deus nos dá amigo, Deus nos dá ministério, mas deixe-me dizer uma verdade: Deus abre Jordões, louvado seja Ele por isso, mas não se encantem com isso, se encantem com Ele, que é o Rei da Glória. Era isso que Deus estava querendo mostrar àquele povo. Quando Ele levantou Josué, Ele estava dizendo àquele povo: eu uso quem quero, não existe ninguém insubstituível. Estava lendo uma história real. Um veterano da Marinha, ele foi acometido de uma doença e ficou internado vários meses, no 6º andar de um hospital. E era proibido que os familiares visitassem ele. E ele muito abatido, ele não podia se levantar da cama nem para olhar os familiares da janela. Mas ele foi melhorando, e ele conseguiu fazer um pequeno carrinho de madeira para o filho dele, depois de 6 meses que ele estava internado. E ele soube que o filho dele estava lá no estacionamento com a esposa. Sabendo notícias dele, ele pede que a enfermeira leve esse carrinho até aquela criança. A enfermeira pega esse carrinho, leva até aquela criança, e quando ela chega para a criança que dá o carro, a criança se abraça com a enfermeira, beijando e agradecendo a ela demais.
E o pai lá do 6º andar, acenando para o filho, para ver se ele vê. Finalmente a enfermeira se lembra e diz: olha onde está seu pai. E o garotinho se volta para aquela janela no 6º andar e diz: papai, volte para casa. Como eu estou com saudade de você. O que essa história tem a ver com o que nós estamos tratando no verso 7 e no verso 8? Deus nos dá o fôlego de vida. Deus tem nos dado o sustento. Deus tem nos dado a nossa família. Deus tem te dado filhos. Deus tem te dado principalmente a salvação. Deus tem te dado pessoas para te alimentar. Deus tem nos dado uma igreja para a gente congregar. Deus tem nos dado amigos, pessoas que têm sido referencial para nós. E muitas vezes nós nos encantamos com essas coisas e deixamos de nos encantar com Deus. Meu irmão, quem abre o Jordão na sua vida chama-se o Deus de Israel. Essa é que é a grande verdade. Verso 7 e verso 8 nos diz isso. Do 9 ao 13, e já partindo para o final, olha o que a Bíblia diz. Verso 9 ao 13, diz assim: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Até aqui, meus irmãos. Essa posse da terra, ou seja, passar para o outro lado, era humanamente impossível. Não só pelo rio em si, mas pelas nações que tinham lá. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, existiam já 7 nações lá naquela terra, que há mais de 500 anos estavam instaladas lá. Era um povo forte, era um povo entrincheirado, eram exércitos prontos. Interessante, Israel não tinha isso. Israel não tinha preparo militar, não tinha como esses povos. Mas interessante que eles além do Jordão, eles sabiam que lá tinha 7 nações que poderiam destruir lá a qualquer momento. Mas por que a abertura do rio era tão importante? Primeiro, para que o povo de Deus entendesse que o Deus da aliança estava com ele. E para que esse mesmo povo entendesse o seguinte: abra seus ouvidos. Quem pode abrir rios, pode destruir adversários. Quem pode o maior, pode o menor. Era isso que Deus estava mostrando a esse povo aqui. Quem pode o maior? Se um Deus que eu sirvo pode abrir um rio intransponível, o que são essas 7 nações para o Deus que nós servimos? Essa era a grande lição que Deus estava dando a esse povo. Josué estava dizendo àquele povo o seguinte: ei, o Deus da aliança, Ele está conosco, por isso nós não temos o que perder. Ô irmão, pensa um pouquinho comigo. Quem era esse povo? Esse povo era um povo que viveu 40 anos do deserto. Que quando saía em casa, tinha maná para o café da manhã, tinha maná para o almoço e tinha maná para a janta. Quem era esse povo, irmãos? Era um povo que quando eles tinham que tomar uma decisão na vida, eles olhavam para a coluna para a nuvem durante o dia. Eles sabiam para onde ir. Por 40 anos eles fizeram isso. À noite tinha uma coluna de fogo. Não tinha animal selvagem que chegasse perto de Israel, porque a coluna de fogo de novo espalhava eles. 40 anos no deserto, a sandália não se desgastava, as roupas também não. Ou seja, milagre e providência de Deus era o que não faltava na vida desse povo. Aí eles estão diante de um Jordão intransponível. Aí Josué diz o seguinte: nós vamos passar, né? Porque Deus está conosco. Agora me permite um parênteses aqui nessa noite. No capítulo 4, isso é a questão para outro dia. Josué diz: quando vocês passarem
Peguem 12 pedras, façam um memorial no leito do rio, mas também façam um memorial lá na terra que vocês vão possuir, porque vocês vão esquecer disso rapidamente. Sabe o que eu acho, às vezes, muito danoso na nossa vida? Olhe para o seu passado. Olhe de onde Deus te tirou. Aonde você estaria hoje? Como estaria a tua família hoje? Pense sobre isso. Esse povo estava perto de entrar na grande promessa deles. O rio estava prestes a se abrir. E Josué, inspirado por Deus, disse o seguinte: Deus vai abrir esse rio, vocês vão passar a pé enxuto, mas vocês ainda vão ficar sendo murmuradores. Para que isso não aconteça, façam memoriais. Eram pilhas de pedra, para que no dia que seus filhos perguntam: o que foi que aconteceu aqui, papai? Você diga a futuras gerações: o Deus de Israel, nosso Deus, passou com o nosso povo a pés enxuto no meio desse rio. O que é que eu quero lhe dizer aqui? É muito fácil a gente esquecer. Esquecer quem nós éramos, esquecer onde nós estaríamos hoje sem Deus. É muito fácil esquecer. Por favor, não esqueça de quem você era. Domingo passado foi o aniversário de 8 anos da nossa congregação lá na Catingueira. E na abertura do culto, uma irmã disse uma coisa que me marcou muito. E um pequeno testemunho que ela deu de 2 minutos, ela disse: eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu sei quem eu era, e sei no que Deus me transformou. Os irmãos estão me entendendo? Josué estava dizendo isso a esse povo. Não tenha dúvida de que Deus resgatou vocês. Não tenha dúvida de que Deus vai levar vocês para a terra prometida. Porém, não se esqueçam disso. Há uma ilustração muito conhecida, né? Diz que um determinado cristão, ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou sair da igreja. E o pastor disse: por quê? Ele disse: porque tem muito problema, tem muito hipócrita, tem muita dificuldade na igreja, o fulano é assim, Beltrano é assim. Aí o pastor disse: tudo bem, você vai sair, está certo, saia. Mas antes, pegue esse copo d'água e dê 10 voltas em torno da igreja. O irmão deu: não deixa derramar não, viu? O irmão deu: Depois das 10 voltas, o pastor disse: dê mais 10. Na hora do culto. No final ele chegou e o pastor disse: você viu o quê? Ele disse: não, pastor, só estou um pouco tonto, mas não vi nada. Ele disse: você vê muito problema porque sua mente é desocupada. Se ocupe em alguma coisa. Lembre-se de quem você era. Lembre-se do que eu era e o que Deus fez por nós. Verso 14 ao 17. E aqui a gente termina, conclui. A palavra de Deus diz o seguinte: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantou os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés se molharam na borda das águas, olha o detalhe aqui entre parênteses, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, ou seja, era tempo de colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de frente de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o quê? O Jordão. Você já imaginou essa cena? Quando os sacerdotes colocou as plantas dos pés nas bordas da água. A Bíblia diz que em uma determinada cidade aqui, né? Chamada Adã. Sabe a quantos quilômetros fica Adã, de onde Israel passou? 20 quilômetros. A 20 quilômetros de onde eles passaram, as águas foram cortadas. Deus abriu uma vala, Deus abriu uma passagem de 20 quilômetros naquele mar, naquele rio, perdão. E o povo passou a pé enxuto. Você imagine a cena. E interessante como Deus é estratégico. Deus fez com que o povo passasse em frente a Jericó.
O povo de Jericó olhando para aquela travessia. E você me perguntaria por quê? Você só vê as consequências dessa passagem no capítulo 5, no verso 1. Vamos ler? Eu chamo sua atenção para o capítulo 5, verso 1 apenas. O texto nos diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desse lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado, as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles. Por causa de quê? Por causa dos filhos de Israel. O que era que Deus estava mostrando àquele povo? Ao povo dele, mas principalmente às nações que ali estavam. Que quem estava no meio daquele povo era ele. E quem abriu aquele rio foi ele. Quando aqueles povos olharam o que Deus fez, eu tenho certeza que eles olharam um para o outro e disseram: o que será de nós? O que será de nós? O que é que eu tenho aqui como lição nessa noite, com base nesses versos 14 até o verso 17? Como é que eu e você vamos desistir de um Deus assim? Ô meu irmão, não tenha dúvida que em todo o Jordão que estiver à sua frente, aquele que fez uma aliança com você, ele está com você. Descanse nessa noite. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. O mar vai se abrir, aliás, o rio vai se abrir. Mas a decisão de entrar é sua. Vou contar uma história aqui. Um ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Ronald Reagan, não sei se você conheceu, eu conheci pelo menos na televisão, né? Ele disse que toda a vida ele foi um jovem muito indeciso. E um dia ele foi no sapateiro e pediu para o sapateiro fazer um par de sapato para eles. E o sapateiro disse: preto ou marrom? Ele disse: eu vou decidir. Passou 15 dias, voltou e disse: eu quero preto. O sapateiro começou a confeccionar e disse: o bico é quadrado ou redondo? Ele disse: eu vou decidir. Passou, parece que 6 meses para decidir se o bico era redondo ou quadrado. Quando ele voltou ao sapateiro para pegar o sapato era preto. Agora o sapateiro tinha feito um pé redondo e outro pé quadrado. Você quer passar o Jordão? A decisão é sua. Existe um Jordão na sua vida? Deixa eu lhe dar algumas direções aqui nessa noite. Primeiro conselho que eu lhe dou: siga a direção de Deus. O que é que Deus tem lhe dito? Segundo lugar, será que o Jordão não se abriu ainda porque não há santificação na sua vida? Santifique-se. Terceiro, eu esqueci até esse ponto com base no verso 6 do capítulo 3. A Bíblia diz que quando os sacerdotes foram, né, eles iam à frente na arca e havia 1 quilômetro de distância entre o povo de Israel e a arca. Por quê? Porque eles tinham que se relacionar com Deus através dos sacerdotes. Né? Nós não precisamos mais disso, porque nós nos relacionamos com Deus através de quem? Através de Cristo. Quero lhe dar um conselho, repetindo, reprisando aqui. Siga a direção de Deus, santifique-se, relacione-se com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Martin Lloyd Jones, ele tem uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte, que toda vez que ele ia orar, ele não começava com os seus problemas, com os problemas dele. Toda vez que ele ia orar, ele começava adorando, dizendo quem Deus era. E por fim, gostaria de lhe dizer uma verdade aqui que muitas vezes tem saído do nosso coração. Quem abre o Jordão da nossa vida é Deus. Seu Jordão é intransponível? Humanamente falando, não tem como sair dele? Tem que ser um milagre, mas ele está à sua frente, chegou e você não tem como contorná-lo? Não se preocupe não. Esse Deus que foi pregado aqui nessa noite, ele fez uma aliança com você. E ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Louvado seja Deus por isso. Amém?